Então, continuando, dentro dessa concepção que nós estávamos trazendo sobre vendas, em relação ao marketing, a gente traz esse pensamento do marketing integrado, onde, quando a gente percebe aqui nessa afirmação, uma organização que adota o marketing integrado deixa de ver o departamento de marketing como o único responsável por essa atividade. Na verdade, se percebe que o marketing é desenvolvido por toda a empresa. Toda empresa tem que ter essa preocupação, essa visão do marketing. Por exemplo, uma empresa de transfer, quando, por exemplo, ela vai receber o turista no aeroporto e levá-lo a um determinado meio de hospedagem, ou quando ela vai pegar o turista nesse meio de hospedagem e levá-lo para algum passeio, ela tem que ter essa percepção de que o marketing ele vai muito além da estratégia que que o departamento dessa empresa de marketing, que o responsável de marketing dessa empresa vai fazer para atrair esse cliente e levar ele à decisão de escolher a empresa. O mínimo que você oferece durante esse passeio, durante esse trânsito para ele, a gentileza, o atendimento, a cortesia do atendimento que os profissionais vão ter com esse cliente. Imagina, às vezes, um turista, um cliente que chega de um voo, 10, 12 horas de voo, ele está cansado, ele quer descansar, ele quer relaxar, ele ainda às vezes espera, vai pegar 1 ou 2 horas de trânsito até esse meio de hospedagem, vai pegar um trânsito muito grande. Então, você tem que pensar no cliente, no turista, se colocar no lugar dele e oferecer algo maior, oferecer algo que realmente venha satisfazer o cliente naquele momento. Então, você tem que ter essa percepção do marketing integrado, né, com vários setores, com várias pessoas na empresa, e não visualizá-lo de maneira individual. Então, a gente tem aqui, dentro dessa nossa proposta, né, esse questionamento de qual é o conceito que a sua empresa segue, o de produção, de produto, de venda ou do marketing, enquanto foco, enquanto meios, enquanto fim. Então, você tem que ter essa percepção até de que essa questão do marketing, dentro desse conceito da empresa, ela pode ser situacional. Você vai trabalhar dentro de uma percepção que você vai ter do mercado, do consumidor, né, no caso do seu cliente, e das necessidades que esse cliente ele vem a ter. Então, nós temos o questionamento. Se a ideia de marketing é tão forte e interessante, então por que a área de vendas é tão necessária no mundo dos negócios? Porque a gente tem que ter essa percepção, né, de que é necessário vender, porque o produto ele não vende por si só, o local por si só ele não vai vender, o serviço por si só ele não vai vender. Então, por mais que ele seja tão disputado, que ele seja tão querido, né, tão bem visto pelo mercado, ele vai precisar dessa estratégia de vendas. A própria questão de um produto, um serviço, de um local, de uma região, ser bem visto pelas pessoas, as pessoas que quererem ir até lá visitar esse local, isso já é resultado de uma estratégia de vendas, que muitas das vezes o cliente percebe ou não, o consumidor ele percebe ou não. Como a gente vê nessa observação aí, essa afirmação inicial, o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. A venda ela é uma consequência. Quando a gente estuda marketing, existe um conceito chamado de conceito AIDA, onde ele fala, esse AIDA é iniciais de 4 palavras: atenção, interesse, desejo e ação. Ou seja, o marketing, ele desperta no cliente a atenção para um produto, um serviço, para um meio de hospedagem, para uma região, para um passeio. E o que acontece? Ele desperta a atenção, essa atenção dele, você chama de atenção dele, tem que se tornar interesse, certo? Então você desperta a atenção, essa atenção ela tem que ser transformada em interesse. Esse interesse tem que virar desejo. Quero muito, tem que ser esse ano, tem que ser esse semestre. Eu tenho que ir lá nesse local, eu vou nesse local. E quando eu falo desse eu vou nesse local, é justamente o quê? A atenção, o interesse, o desejo se transforma em ação. Ou seja, você precisa completar esse processo. Porque se você parar na atenção, você não vai chegar até o objetivo. Você pode até despertar atenção e interesse, mas não esse interesse não virou desejo. Então, vou esperar. Quem sabe um dia eu consigo ir lá. Quem sabe um dia, quando eu tiver tempo e dinheiro, eu vou visitar esse país que eu tanto quero. Eu vou visitar tanto esse museu. É o meu sonho. Um dia, quem sabe, se der, eu vou. Não, eu tenho que ir, eu vou e vai ser ano que vem. Vou criar uma meta, já vou comprar passagem, e em 50 vezes eu vou. E aí a pessoa vai. Aí o desejo se tornou a ação. Então,
Se o marketing identifica as necessidades dos consumidores e desenvolve produtos com o objetivo de atendê-las, se o trabalho de marketing é bem feito, é o consumidor que compra, não o vendedor que vende. Aí a venda ela se torna uma consequência de toda a estratégia de marketing que foi realizada. Então, de um lado, nós podemos pensar no mau vendedor e no bom vendedor. O mau vendedor é aquele que apenas chega ao cliente, apresenta o produto e começa a falar sem descanso, enquanto não fechar a venda. O bom vendedor, ele inicia conhecendo e identificando as necessidades de seu cliente potencial. Em seguida, mostra ao consumidor que seu produto é capaz de atender às necessidades desse consumidor. Ou seja, o bom vendedor ele vai além, ele vai até a necessidade, que nós chamamos de empatia. Ele se coloca no lugar do cliente, ele se coloca no lugar do consumidor. É o que eu falei agora há pouco para vocês. O turista, ele pega um voo de 10, 12 horas e ele chega no aeroporto, ele quer descansar. Então, um bom serviço de transfer, nesse sentido, vai ser altamente importante. Para isso, a empresa, os profissionais precisam se colocar no lugar daquele turista, identificar o perfil dele, com quem ele vai sozinho, ele está acompanhado, é um casal, né? Ele está com a família, está com 3 crianças. Uma viagem provavelmente muito cansativa, porque você viajar com 3 crianças não é fácil. Você tem que ter muita paciência, muita calma para lidar com essa situação. Então, o bom vendedor ele vai se colocar no lugar desse cliente. O que eu posso oferecer? O que eu posso fazer para transformar a experiência desse meu cliente, desse meu turista, como única? Ele realmente lembre dessa experiência e que ela seja uma boa lembrança, uma boa recordação. E que essa boa lembrança, essa boa recordação, ela sirva de propagação da minha região, da minha cidade, dos meus atrativos para futuros novos clientes. Então, nós temos novos conceitos que superam o conceito de marketing. Então, a gente traz aqui 2 abordagens sobre marketing, que é justamente a abordagem de marketing societal e a abordagem de marketing de guerra. Essa abordagem de marketing societal, ele fala justamente o quê? Fazendo um comparativo com o marketing social. Nós temos que o marketing social ele abrange campanhas de patrocínio de causas sociais, certo? É uma marca que você está trazendo para arrecadar alimentos para uma determinada cidade diante de um desastre natural que porventura aconteceu, uma inundação, por exemplo. Já esse marketing societal, ele trata de incorporar aos negócios correntes da empresa a preocupação com o bem-estar do consumidor e da sociedade, incluindo aí meio ambiente, qualidade de vida e longevidade. Eu não tenho aquela preocupação de somente comercializar o produto, mas ter aquela preocupação de que se realmente esse produto, esse serviço, ele vai trazer um bem-estar para o meu consumidor e para a minha sociedade. Então, ele é bem mais amplo. Então, por exemplo, aqui, ó, uma empresa de restaurantes deve oferecer um prato apetitoso, desejado por seus clientes, mas que tem um elevado teor de gordura e que pode, no longo prazo, comprometer a saúde do consumidor, ou deve oferecer um alimento mais saudável, mas que seria preterido pelo consumidor se este pudesse escolher. Um outro exemplo, um fabricante de automóveis deveria oferecer apenas um veículo mais seguro, com múltiplos airbags, mas a um preço superior, ou um veículo com limitador de velocidade máxima, reduzindo o perigo de morte em uma colisão. Temos ainda um terceiro exemplo. Um supermercado deveria ter apenas frutas e verduras orgânicas, mais saudáveis, embora mais caras. Então, aí entra justamente a questão do marketing societal. Até onde a empresa vai para garantir essa preocupação, para realmente praticar essa preocupação com o bem-estar dos seus consumidores e da sociedade. Seguindo esta linha, podemos argumentar que o que se observa que é muito menos um marketing societal e mais uma resposta das empresas ao aparecimento dessas necessidades societais. Então, de certa forma, tentando responder esse questionamento que nós trouxemos para vocês, prevalece o tradicional conceito de marketing, de respostas à necessidade. O que é que meu cliente quer? Aí a gente retorna para esses questionamentos. Será que vale a pena para a minha empresa oferecer um algo a mais? Será que meu cliente está disposto a pagar mais caro por isso? Ou será que ele realmente quer algo, a necessidade dele, onde muitas das vezes ele quer realmente o preço? Ele não olha o benefício, ele quer saber o preço. E aí, desse pensar,
Muitas empresas fazem da mesma maneira e pensam da mesma maneira. Ela olha primeiramente o quê? O custo. Ela não olha o benefício para o cliente. Porque ela percebe que o cliente ele não quer o benefício, ele quer pagar mais barato. Então, muitas das vezes, a gente tem que ter esse pensamento. Mas o marketing societal, ele vai justamente nessa possibilidade de oferecer um algo a mais para o consumidor. Já o marketing de guerra, ele coloca que a empresa deve preocupar-se com os concorrentes, na batalha pelo mercado. O importante não olhar para o consumidor, não olhar para o mercado. Olhar dentro do mercado, eu tenho que olhar para o meu concorrente. O que ele está fazendo que pode prejudicar a minha empresa. Depois, quem sabe, eu vou me preocupar com o meu consumidor. Até que ponto a orientação para o concorrente ela é importante? Ela deve existir? Ela deve superar a orientação para a necessidade do meu cliente, do meu consumidor? Não é que você não deva, o pensamento crítico não é que você não deva olhar para o teu concorrente. Mas será que o teu foco deve ser somente o concorrente? Imagina, por exemplo, dois refrigerantes. Eles concorrem décadas a décadas contra si, por melhores posições no mercado. Mas às vezes eles podem centrar tanto o olhar nessa guerra, nesse marketing de guerrilha, de um com o outro, de quem vai pegar maior participação, maior share de mercado, que eles às vezes não percebem que as preferências, os gostos, os hábitos, os estilos de vida do consumidor do refrigerante está mudando. E o cliente, aos poucos, ele vai deixando de querer o refrigerante para buscar algo mais saudável. Então, temos que ter uma ponderação quando a gente fala nesse olhar para a concorrência. Perceber que essa orientação que a empresa tem, ela tem que ser ora para o produto, ora para o consumidor, ora para o concorrente, ora para o mercado, ou tentar mesclar de tal maneira que a empresa consiga fazer um equilíbrio dessas orientações. Eu tenho que olhar para mim, o meu produto, para o meu serviço, eu preciso olhar para o meu concorrente, né, observando também o que ele está fazendo, mas eu preciso olhar para o meu consumidor para ver o que ele quer, o que ele procura, e também olhar para o mercado para perceber as mudanças. Quando lá no início nós falamos de globalização, a gente tem que ter esse pensamento de que o mundo hoje está muito conectado, está muito concorrente, está muito concorrido, mas o cliente ele tem acesso a vários lugares ao mesmo tempo, a vários clientes, a vários locais, sem sair de casa. Ele consegue fazer essa comparação entre empresas. Então, tem que observar essa necessidade da mudança. E aí a gente traz um outro questionamento. Será que o marketing é bonzinho ou malzinho? Ou seja, será que o marketing é bom ou é ruim? Lembra que nós falamos, não é que o marketing seja bom ou é ruim. Você vai trabalhar dentro de uma ótica de mercado. Mas aí nós trazemos um questionamento na forma de reflexão. O marketing é capaz de impor ao consumidor o consumo de algum produto sem que esse consumidor o deseje. A compra por impulso, que muitas das vezes não é nem por impulso, é porque realmente você foi induzido a comprar e você acabou comprando. Não necessariamente daquele momento que você viu o produto, mas numa outra oportunidade você vai consumir esse produto. Será que o marketing tem poder de nos forçar a fazer coisas que não queremos? De nos impor a determinar algo alheio à nossa vontade? Então, essa é uma preocupação que se tem, esse é um questionamento que se tem que ter. Tanto quanto empresa, ou tanto quanto cliente. Do lado da empresa, será que é importante para a empresa ela induzir o cliente a comprar algo que ele não, que vai ser nocivo a ele? Aí entra novamente a ideia do marketing societal, pelo simples ato de vender, de comercializar um produto ou um serviço. Aí nós temos um exemplo. Para que serve isso? Aí tem uma atividade que depois vocês vão trabalhar melhor esse estudo de caso aqui. Mas quantos produtos são comercializados, que nós adquirimos, e que muitas das vezes nós não temos de fato a necessidade desse produto ou serviço, mas que a gente acaba adquirindo. Aí nós temos a questão da necessidade e do desejo. As necessidades ocorrem na mente do consumidor. E qual é a diferença entre necessidade e desejo? A necessidade, desejamos algo que vai além da satisfação da necessidade em si. É o que ocorre, por exemplo, quando queremos comprar uma roupa de marca. Neste caso, sentimos o que se chama de desejo. Ou seja,
A necessidade que eu tenho é de usar uma roupa, de andar vestido. Não necessariamente precisa ser uma roupa de marca, onde você vai pagar um valor 3, 4 vezes maior para estar usando uma marca, para estar estampando uma marca, para ser outdoor de uma empresa. Mas é justamente esse desejo que as empresas trabalham com o consumidor e acabam comercializando seus produtos ou serviços. Então, o marketing ele vai criar esse desejo. E esse desejo ele vai ser transformado em ação, certo? Então, a gente pede para vocês, e qual é a sua definição de mercado? O que você entende por esse mercado? Como que você, dentro do teu contexto do turismo, você vislumbra o marketing? Que ações de marketing você, enquanto turismólogo, à frente de algum empreendimento de turismo, de alguma empresa turística, você pode fazer ou desenvolver no sentido de trazer ganhos para a tua empresa e, do outro lado, trazer ganhos para o teu consumidor e para a tua região. Aí você precisa ter essa percepção de que o marketing ele é um conjunto, onde, na verdade, todos devem ganhar. E o marketing ele vai trabalhar com a demanda. A gente tem demanda de mercado por um produto. É o volume total que seria comprado por um grupo definido de consumidores em uma área geográfica definida em determinado período, em dado ambiente econômico, sob um programa de marketing específico. Então, existe uma demanda e eu preciso trabalhar dentro dessa demanda. Às vezes, a demanda é sazonal. Se é um período de chuva, a minha região não recebe muitos turistas. Mas já em outros locais, quando é um período de chuva, a região recebe mais turistas. É uma região de banhos, os banhos ficam mais cheios, as cachoeiras aumentam de volumes, Cataratas do Iguaçu, por exemplo. Então, a gente tem que trabalhar essa demanda, ver a demanda e a sazonalidade. Porque essa sazonalidade, como o exemplo que eu dou das cachoeiras do Cataratas do Iguaçu, elas trazem essa sazonalidade. E essa sazonalidade ela pode interferir diretamente na demanda. Trazendo mais para nossa região, a Cachoeira do Urubu vai vivenciar dessa sazonalidade no volume de água. Então, isso vai gerar uma demanda, só para a gente estar ilustrando. Então, você tem que pensar que existe, dentro dessa curva do S do marketing, existe um mercado potencial, esse mercado ele começa a ser explorado, como a gente vê aí. Então, inicialmente o crescimento ele é relativamente lento, e aos poucos você vai conseguindo ter fôlego, você vai conseguindo manter-se no mercado, e à medida que o esforço de marketing cresce, a demanda ganha impulso e acelera-se. A demanda pelo teu produto, a demanda pelo teu serviço, e aí você começa a ter clientes demais, a tua empresa começa a ser procurada demais, o teu serviço começa a ser procurado demais, que às vezes até para você atender essa demanda se torna difícil. Mas aí você tem que ter a percepção, a compreensão de que essa demanda, o crescimento dessa demanda, com o tempo ele pode desacelerar. Porque aos poucos o mercado vai saturando. Hoje, dependendo do produto ou serviço, essa saturação vai ser mais acelerada ainda. E quando ela começa a saturar, você começa a perder mercado, você começa a ver que as vendas diminuem, que o fluxo turístico está caindo, né, já não é mais o mesmo, você precisa despender maiores esforços de marketing para fazer essa demanda crescer ou pelo menos estabilizá-la. Ou que ela decresça, mas de uma forma mais lenta. Que você tenha tempo de se organizar, de trazer um novo produto, ou de melhorar o teu serviço, o teu produto, para atrair novamente a atenção desse turista, desse consumidor. Se os efeitos da demanda são diminutos, por que então as cervejarias continuam fazendo esse enorme esforço de marketing? Aí entra na questão lá que nós falamos refrigerantes. Então você tem que ter essa questão. Até que ponto você vai conseguir reverter esse declínio, reverter esse decréscimo da procura por um produto ou por um serviço? Será que os gastos de marketing devem necessariamente ser os maiores possíveis? Não. Há um pico, um ponto de máximo. Chega um ponto que nem o marketing ele vai resolver. Quando a gente fala, por exemplo, de propaganda, né, falando de propaganda e marketing, tem aquela frase bem conhecida que diz assim: a propaganda é a alma do negócio. Só que, na verdade, até a propaganda, ela é a alma do negócio, quando o negócio ainda tem alma. Quando não tem mais alma, às vezes nem a propaganda vai dar mais jeito. Ou vai necessitar de muito esforço, de muito investimento, para que você possa realmente reverter
a empresa reverter esse empreendimento. Então, a resposta está no fato de que essas empresas lutam por uma maior participação de mercado, ou market share. Então, as empresas vão lutar para isso. E dentro desse contexto, elas vão desenvolver estratégia de marketing, despender esforços de marketing para efetivar a comercialização de um produto ou um serviço ao seu consumidor. Essa, de fato, é a preocupação da empresa, da organização.